Boa noite aos ouvintes, boa noite aos irmãos. Hoje, pela graça de Deus, mais uma vez estamos aqui para meditar na sua palavra e trazer aí um comentário para lembrança do que a Bíblia tem nos ensinado. Então eu convido vocês para que abram as suas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 26, para a leitura dos versos 31 a 35. Mateus 26, versos 31 a 35. Leiamos. Então Jesus lhes disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Que Deus se digne e abençoe a leitura desta palavra em os nossos corações. É um texto bastante conhecido, é um texto totalmente evangelístico que dá conta do comportamento de um dos discípulos de Jesus, e eu diria um dos principais discípulos de Jesus, porque Pedro tem uma história fantástica no Novo Testamento. Além de nós termos algumas negativas de Pedro no momento em que ele acompanhava Jesus, nós vamos falar 2 vezes a respeito de Pedro nesse texto, porque Pedro antes acompanhava Jesus, mas não andava com Jesus. Pedro não conhecia Jesus, apenas era curioso a respeito de Jesus também. Pedro veio depois de muito tempo, na época do Pentecoste, foi que Pedro resolveu a seguir verdadeiramente a Jesus, e Pedro demonstrou que tinha se convertido naquela ocasião. Então nós temos 2 tempos para Pedro. O primeiro tempo foi o tempo maior que Pedro andou com Jesus, mas Pedro não valeu a pena o que ele fez no tempo que ele não conhecia Jesus. Ele sempre criou alguns problemas de dificuldade para Jesus. Mas depois, mais tarde, após o Pentecoste, Pedro então deu demonstração que passou a conhecer Jesus e passou a trabalhar para Jesus e a fazer algo super importante que ainda não tinha feito. E ele deu demonstração de que teve um dia que ele entendeu o que era seguir a Jesus. Mas quando Jesus disse para eles a respeito desse texto, dizendo a Pedro o que ele ia fazer, Jesus conhecia Pedro e sabia o que ele ia fazer, havia um momento que eles precisavam de estar juntos e Pedro negou Jesus em algum momento. E foi justamente no momento em que Jesus estava chegando a hora do seu sacrifício na cruz,
e ele já sabia de antemão de que ele seria preso, que ele seria maltratado, isso ele já sabia. Mas então, naquela véspera daquele momento, Jesus chamou os seus discípulos para subir até o monte e com a finalidade de orarem. E Jesus chegou com os seus discípulos no monte e disse para eles: olha, vocês fiquem aqui por um pouco de tempo. Eu vou até mais ali, que eu preciso orar. E Jesus foi lá, subiu um pouco, se acomodou e orou ao Senhor, pedindo ao Senhor que desse livramento para ele. Jesus estava numa natureza humana. Jesus tinha duas naturezas. E ele estava na sua natureza humana e ele estava com medo do que ia acontecer com ele. E ele então falou com Jesus naquele momento, falou com Deus, dizendo: Senhor, se for possível, passa de mim esse momento que eu vou ter que sofrer, muito penoso, passa de mim esse cálice. Eu não acho que não aguentarei suportar este castigo. E Jesus ouviu, mas ele disse: mas o Senhor faça da maneira que o Senhor achar melhor. Eu estou pronto. Minha alma está pronta para o que o Senhor quiser. E aí Pedro desceu para reencontrar com os seus discípulos e os achou cochilando, dormindo. Poxa, ele disse: vocês, poxa, com tão pouco tempo que vocês vieram, estamos aqui, e eu pensei que vocês estavam aí orando também, vocês estão aí já dormindo, poxa. Que coisa, Jesus achou ruim com eles, que era preciso que eles entendessem que aquele era um momento para oração, não era um momento para dormir. E eles escutaram, e Pedro estava ainda envolvido por aquela palavra que Jesus disse, que o que Pedro ia fazer, todos vocês vão escandalizar em mim, todos vocês vão me negar. E Pedro disse: não, Senhor, ainda que todos daqui escandalizem o Senhor, eu nunca me escandalizei no Senhor. E Jesus sabia que Pedro era fraco, que Pedro não tinha veracidade na sua palavra. Então Jesus olhou para Pedro e disse: olha, Pedro, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes você vai me negar. E Pedro disse: não é possível. Disse Pedro: ainda que me seja necessário morrer, não te negarei. Mas Jesus conhecia Pedro. Jesus sabia do coração de Pedro. Jesus sabia que daí a pouco ia se ausentar deles e os outros acreditavam em Pedro. Os outros iam se afastar dele mais um pouco para a oração, e ele disse: vamos separar, vocês fiquem aqui e nós vamos orar agora um pouco para orar. E Jesus se separou, foi lá, orou, voltou e encontrou eles dormindo, inclusive Pedro. Jesus disse para ele: Pedro, mas será possível? Será possível que você não é capaz de suportar nem um minuto? Vocês estão dormindo. Pedro disse a Jesus: quando Jesus o chamou para orar, demorou um pouco menos de 1 hora. Encontrou-os dormindo. Nem um pouco vocês podem orar comigo, nem um pouco vocês podem orar comigo. Então os discípulos estavam cansados, desanimados, desencorajados, mas Pedro
levantava sua voz, justificava todo aquele momento, mas era nitidamente percebido que Pedro estava com medo e não tinha fé. A fé de Pedro era muito pequena, Pedro não tinha fé para suportar o que Jesus podia suportar. Aí Jesus foi, orou com eles, Jesus voltou, eles continuavam dormindo. Aí Jesus disse para eles, olha, agora vocês podem dormir um pouco, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos inimigos. Pedro agora ficou quieto, porque tudo que Pedro estava falando era mentira. Pedro era mentiroso. Pedro era mentiroso sem saber que era mentiroso. Ele contava uma vantagem, era um tipo mentiroso, mas ele achava que Jesus podia entender muito bem aquela mentira que ele estava contando e ver nele um homem valente, um homem forte. Ele era valente, ele era forte. Ele gostava de tomar a dianteira de tudo. Pedro tinha esse defeito grande de mentir a respeito dele, achando que ele era capaz de resolver todos os problemas. Mas como o momento era aquele em que Jesus poderia ser preso, e Jesus foi preso. E agora, Jesus sendo preso, Pedro aproximou dele e sacou da sua arma e cortou a orelha de um dos soldados inimigos. E Jesus imediatamente tomou parte daquilo, pegou a orelha daquele soldado que Pedro tinha cortado e colocou no lugar imediatamente e disse, Pedro, não faça isso, o meu trabalho não é esse, nós não temos esse tipo de negócio. Não faça isso. E Pedro ficou muito decepcionado naquele momento. Disse, mas por quê? Por que eu agora vou ajudar ele? Eles estão prendendo ele e eu pelo menos corto a cabeça de um. E ele não quer. Pedro aí passou a não entender qual era o propósito de Jesus, porque Jesus não aceitou a contribuição dele, porque a contribuição dele era uma contribuição má. E Jesus não veio para fazer isso. E Pedro, então, decepcionadamente, se afastou do grupo. Se afastou do grupo, disse, não interessa mais ficar aqui, estou aqui, quero ajudar ele, ele não quer. Ele não quer. Pedro ficou como não entendesse aquela situação. E ele procurou um lugar para ficar e achou um lugar onde havia um grupo de pessoas estranhas, que tinha lá uma fogueira, o momento era frio, e lá uma fogueira que fizeram, eu não sei se fizeram como fazemos hoje qualquer coisa que a gente faz numa fogueira, a gente faz um churrasco. Eu não sei se lá tinha um churrasco, mas tinha alguma coisa que atraiu o Pedro para lá. E Pedro foi para lá, entrou lá e começou a quentar fogo lá com os demais que estavam lá, que eram pessoas contrárias ao ensinamento de Jesus, pessoas inimigas, estavam lá. E acontece que uma daquelas pessoas que estavam lá começou a interrogar a Pedro, dizendo, Pedro, você está vindo lá no meio daquele pessoal de Jesus lá, né? Você está vindo de lá, você não você também é um dos deles, você anda com ele, então um dos deles. Ele disse, não, eu não sou, eu não ando com Jesus, não ando com ninguém. Eu não tenho nada a ver com Jesus. Eu não pertenço a ele. Ali era a confirmação da mentira que Pedro estava contando. Ele agora está dizendo àquela mulher que ele não estava lá, que ele não pertencia àquele grupo. E ele negou, mentiu, não estava, não sei o que você está dizendo.
A mulher ficou meio desconfiada, mas ficou investigando Pedro. Pedro não era também conhecido lá. Pedro estava lá, aquentando fogo, comendo alguma coisa, não sei se estava contando alguma outra mentira, outra coisa, mas sei que ele estava lá. Mas não tardou muito, veio uma outra pessoa. E ela disse, olha, eu falei com ele, ele falou que ele não estava com ele lá não, que ele não era de lá não. É melhor você interrogar ele também. Aí veio uma outra mulher e disse, olha, seu Pedro, o senhor é um deles, né? Eu disse, por que a senhora está dizendo isso? Você é um deles, a sua fala é assim parecida com a fala deles, o seu jeitão é assim parecido com o jeito dele lá. Você estava com ele também, fala a verdade. Ele disse, não, eu não estava, não sei o que você está dizendo. Eu não sei, não conheço essa pessoa que você está falando. Eu não estava lá, eu não pertenço a ele. Ela ficou desconfiada, disse, mas por que ele está aqui, de onde ele veio, o que ele faz? E houve um comentário naquele lugar e uma terceira pessoa veio perguntar a Pedro, mais uma vez. Diz, olha, o senhor não é daquela turma? Ah, mas o senhor tem uma fala igual a deles também, a gente percebe isso, o senhor é igual a eles, o senhor tem o mesmo jeitinho deles. E ele achou ruim, ele disse, ora, para com isso, rapaz, você está falando isso comigo? Eu não tenho nada a ver com esse pessoal. Estou aqui porque quero estar, não o conheço e não quero nem saber quem é esse tal de Jesus. Olha quem estava dizendo isso, que não queria nem saber quem é que era esse tal de Jesus. Foi o mesmo que pouco tempo antes disse a Jesus que fosse preciso, morreria com ele. Se fosse preciso, passaria por todos os problemas que ele poderia passar, mas que ele, de maneira nenhuma, negaria Jesus. Acontece que quando ele acabou de falar isso, já era altas horas da noite, já estava vencendo a madrugada e ele escutou o galo cantar 2 vezes. Aliás, ele não escutou o galo cantar 2 vezes. Ele já tinha negado a Jesus 3 vezes. 2 vezes com as 2 primeiras mulheres e a terceira vez com o outro discípulo daquele grupo que estava lá. E o galo cantou 2 vezes. E ele se lembrou que Jesus havia dito a ele, olha, quando de madrugada o galo cantar 2 vezes, e o galo cantou 2 vezes, cantou 2 vezes, quando o galo cantar 2 vezes, você já me negou 3 vezes. E Pedro se lembrou, meu Deus do céu, o galo cantou 2 vezes e eu acabei de negar Jesus 3 vezes. Então agora está se cumprindo o que Jesus disse para mim e Pedro ficou muito preocupado com isso. Disse, agora sei mais o que fazer, agora estou perdido, porque agora eu já menti, já neguei o Senhor, estou aqui e o Senhor já foi preso e eu não sei mais o que vai acontecer. E Pedro, segundo diz o texto, a história, Pedro saiu andando justamente no momento que Jesus estava passando por ali, Jesus estava chegando por ali e Jesus parou, preso pelos malfeitores, amarrado, apanhando, sendo maltratado por aquele grupo, e passa ali de frente de Pedro. Pedro está em pé, olhando para Jesus. Pedro ficou numa situação de tristeza muito grande. De tristeza muito grande, porque ele viu o Senhor ali agora preso. E o pior é que Jesus não fez nada, não tomou providência nenhuma, mas Jesus estava olhando para o Pedro. Jesus fixou os olhos em Pedro, e Pedro viu Jesus olhando para ele, e ele se lembrou da mentira que ele tinha dito,
e ele entristeceu seu coração de uma maneira muito triste ali, porque tinha negado Jesus e ele sentia uma dor muito grande por ter negado Jesus. E então, naquele momento, ele se lembrou de que ele tinha cometido um grande pecado. Mas eu, quando leio esse texto e falo sobre esse texto, eu me lembro de uma ilustração contada na igreja, de um moço também que era muito bom na igreja, um moço que era muito atuante na igreja, mas que depois de algum tempo ele começou a mentir na igreja, começou a aborrecer as pessoas com o comportamento dele, e ele não pôde continuar na igreja, e ele acabou arrumando uma exclusão da igreja, foi excluído da igreja, não podia continuar, tinha um mau comportamento na igreja, talvez igual de Pedro ou pior, era mentiroso e coisa mais. E ele saiu para uma de suas festas, ele não ia mais à igreja, agora frequentava bailes, frequentava carnaval, frequentava textos, e ele saiu para um texto e saiu para uma festa, e lá teve uma briga, por causa de namorada, coisa e tal, teve uma briga lá. E nessa briga, ele levou uma garrafada na cabeça. Era muito comum antigamente as brigas feitas em botequim, havia ataque de garrafadas, o pessoal estava tomando cerveja, usava as garrafas para bater nos outros. E ele arrumou uma briga lá e levou uma pancada na cabeça com as garrafas. E foram embora. Mas aí o pastor daquela igreja, um dia, soube que havia um moço lá que estava em casa, doente, porque tinha levado umas pauladas, era um moço que pertencia à igreja, é um moço que já não frequentava mais a igreja, e ele ficou com pena, ele disse, vou visitá-lo. Vou visitá-lo, pode ser que com essa ele se reconcilie com a igreja e volte outra vez a servir o Senhor. E foi na casa dele, perguntou pelo rapaz, será? Ele está aí, está muito mal. O senhor pode entrar aqui. Aí o pastor entrou, foi lá no quarto, viu o rapaz e disse, rapaz, como é que está você? Como é que você vai? Aí ele disse, pastor, o senhor veio me visitar? Eu disse, pois é. Ele disse, eu estou aqui. Eu não estou bem, não. Mas foi que houve, rapaz, com você? Dá para você contar para mim? Coitado, dá, pastor. É o seguinte, eu estava lá na festa, houve uma briga. Isso já era de madrugada. E houve uma briga e eu senti quando o galo cantou na minha cabeça. Então está aqui ainda a figura do galo, que era um caroço enorme na cabeça dele, muito inchada, e ele disse, e eu ouvi o galo cantar para mim naquela madrugada. E o galo está cantando até agora, porque eu estou com muita dor aqui na minha cabeça. Então eu imagino que o galo cantou para ele quando ele recebeu aquela garrafada na cabeça. Então isso serve de alerta para aqueles que abandonam a Jesus e que vivem na mentira e vivem fora de Jesus, que conta mentira, coisa e tal, pode ouvir também o cantar do galo na cabeça. E o cantar do galo que ele ouviu talvez tenha sido pior do que de Pedro, porque Pedro não levou uma pancada na cabeça, mas levou uma pancada muito forte no seu coração. E Pedro estava muito, muito abatido, porque viu quando Jesus passou e olhou para ele, ele ficou muito, 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 muito triste pelaquela ocasião que estava passando. Mas a vida de Pedro continuou. Veio Jesus, veio a sua prisão, veio a hora da crucificação de Jesus, ele participou de tudo isso, ele viu tudo isso, ele disse antes que ele preferia morrer do que escandalizar, os outros escandalizaram, os outros disseram, ora, mas não era Jesus, por que ele se deixou matar, por que ele se deixou morrer, por que ele deixou sofrer, ele não era Jesus? E Pedro também tinha esse pensamento.
escandalizou em Jesus. Agora não posso fazer nada por Jesus. E tem uma parte do texto ainda que diz o seguinte, que Pedro abandonou a estar junto com Jesus e passou a seguir Jesus de longe. Passou a seguir Jesus de longe. Quer dizer, não ligando muita importância. E há muitos que hoje estão aí, assim que nem Pedro, seguindo a Jesus de longe. Jesus nós temos que andar perto. Devemos estar perto dele porque ele está sempre perto de nós. E não devemos abandonar Jesus em momento nenhum. E se nós cometemos algum erro contra Jesus, devemos nos arrepender, porque Jesus deixou esse perdão para todos aqueles que pecaram. Você pode pedir perdão a eles, você pode dizer para Jesus, Senhor, eu fui uma pessoa incorreta como Pedro, mas eu quero te pedir o meu perdão como Pedro pediu. Que o Senhor me perdoe, Senhor Deus, que eu quero agora seguir o Senhor bem de perto e não quero fazer nada daquilo que eu fazia. Eu não vou nunca mais mentir para o Senhor. Eu quero ser o seu servo. Você precisa fazer isso para que você não sofra também como aquele moço que estava lá em cima da cama, porque ele disse que o galo cantou para ele de madrugada, mas o galo cantou de uma forma diferente. Cantou quando ele recebeu garrafada na cabeça. E aqueles que não seguem a Jesus estão sujeitos a ser agredidos, estão sujeitos a ser mortos, estão sujeitos a ser sacrificados, machucados, estão sujeitos a uma porção de coisa. Então, vamos nos lembrar de que Pedro agiu mal, mas que você pode agir bem. Você pode entender agora que você precisa de Jesus e fazer uma decisão sobre Jesus e orar por Jesus. Orar pedindo a Jesus que dê a você o livramento para que você possa encontrar com Ele e ter a sua vida salva por Ele e você não passar pela dificuldade. Pedro fez isso. Pedro, depois desses acontecimentos negativos, Pedro se arrependeu. Se arrependeu milhares de vezes do pecado que ele tinha cometido. Até um dia que ele foi e recebeu, ele viu o Espírito Santo de Deus descer sobre ele e os que estavam junto dele, e eles poderem entender que aquela era a hora de se entregar a Jesus e acompanhar Jesus. E Pedro, depois disto, foi elogiado porque Pedro começou a trabalhar, a evangelizar e a ganhar pessoas para Cristo. E a primeira pregação dele, Pedro ganhou para Jesus milhares de pessoas. O texto diz que foram mais de 3.000 pessoas. E ele nunca tinha feito isso, ele nunca teve palavra para pregar o evangelho para ninguém. Pedro só contava mentira, só contava vantagem. Então, mas Pedro se arrependeu e está na glória hoje. E deixou na Bíblia Sagrada textos maravilhosos para que a gente possa seguir os conselhos de Pedro e se arrepender por Jesus Cristo, nosso Senhor. E Pedro, ainda após o sofrimento dele, Pedro tomou uma atitude. A atitude de Pedro foi ir para um canto, para um lugar, e chorar amargamente pelo que ele fez. Então o texto diz, Pedro chorou amargamente. Quem sabe você já tem até chorado pelos males que você já cometeu, mas você ainda não teve a coragem de chorar amargamente. Você precisa de chorar amargamente, se arrependendo dos seus pecados e aceitando a Jesus como Senhor e Salvador da sua alma, porque Ele morreu por ti. Ele entregou a sua vida por você. Ele sofreu todos os males pensando em você. E hoje
Ele vive e reina para sempre. Ele está no céu, olhando para você, porque Ele é o nosso Senhor e Salvador, o consumador da nossa fé. E a minha palavra nesta tarde não tem outro sentido a não ser convidar a você para se arrepender de todos os pecados que você tenha feito e volte para Jesus. Entregue sua vida a Jesus. Seja salvo por Ele, para o teu bem-estar, para o bem-estar da sua família. E Jesus se alegrará. E todos os viventes do céu farão uma festa para te receber quando você abrir o seu coração para Jesus. Lá no céu haverá uma grande festa para te receber como filho de Deus. Agora você não é mais criatura de Deus, você passa a ser filho de Deus. Que Deus te abençoe, que esta mensagem tenha feito bem para você nessa noite.